Boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Como foram de segunda-feira? Iniciar a semana bem? Aqui em São Paulo tá bem frio. Hoje fez um tempo bem feio. Eu tô com frio, eu já sou friorenta por natureza. Então, nesses dias mais frios, eu realmente fico encolhida. Frio. Começamos a semana bem, graças a Deus, apesar do tempo. Mas faz parte, né? A gente tá próximo, no outono ainda, né? Daqui a pouco inverno. Faz parte, são ciclos. Eu não sou muito de reclamar do tempo, não. A não ser que realmente esteja muito ruim. Mas normalmente eu não tento fazer essa prática. Muito bom. Floripa frio. Eu imagino. Já deve estar mais frio que aqui. Treinando, que beleza! Você sabe que eu faço treino de manhã, né? Porque eu confesso que de noite, primeiro que eu tenho muito atendimento à noite. Mas de noite eu já não tô funcionando muito. Eu funciono bem de manhã. Mas de noite não. A minha bateria já tá mais no finalzinho. Mas é isso, né? Encontrar caminhos para fazer o que precisa fazer. Então, cada um, né, encontrando o seu. Portugal, calor, delícia. Muito bom. Então, bem-vindos, bem-vindas. Para quem tá aqui já, vai chegando, encontrando seu lugar, sentando. Já já a gente começa a meditação. Não, eu também não sou muito fã do frio, não, mas eu faço as pazes com ele. Muito bom. Bom, então hoje a gente vai finalizar o ciclo falando um pouco desse perfil, né? Dessa personalidade que muitas vezes a gente se vê nela, né? A gente vê aí alguns comportamentos, alguns padrões que a gente também enxerga em nós, né? E tudo é esse processo, né? Reconhecer, aceitar que é nosso e aí caminhar, né? Encontrando aí ferramentas para sair, quebrar esse padrão, sair do sofrimento e por aí vai, né? Mas falando um pouco sobre, então, ainda, né, sobre a síndrome, né, do doador humano, sobre esse tipo de personalidade. E aqui eu vou colocar, acho que um olhar, que eu acho que vocês vão entender, porque, na verdade, existem muitas pesquisas, né, que mostram isso. E esse é um tipo de personalidade que está muito atrelado à mulher, porque é como se culturalmente a gente foi ensinada a doar, tipo, incondicionalmente. A mulher, ela traz muito desse, como que eu vou dizer, se fosse Jung, ele ia falar
desse arquétipo, né, da cuidadora natural. Não é uma regra, né? Eu só estou colocando aqui um pouco do contexto cultural. Então, quando a gente está falando um pouco sobre esse perfil, né, do doador humano, não que homens não se enquadram aqui, claro que sim, mas é comum, é mais comum encontrar mulheres, né, muito por conta desse contexto, né, cultural em relação à mulher, tá? Mas é claro que todo mundo pode, né, entrar, né, nesse funcionamento, né, eu digo nesse comportamento disfuncional, né? E aí precisa entender quais são as crenças que estão por trás, né, desse tipo de comportamento que é meu. E normalmente eu falo para a pessoa se questionar. Lembra que eu estou sempre colocando esse ponto aqui, né? O questionamento como algo importante para começar a se fazer um processo de quebra de padrão, de lidar melhor com o emocional. Enfim, eu preciso começar a me questionar, senão eu entro no automático. É isso e pronto. Não, mas será que é isso? E acho que a pergunta aqui... por exemplo, porque tem muita crença relacionada eu vou falar disso já, mas tem muita crença relacionada a essa síndrome que as pessoas carregam algo assim, ela tem mais a que doar, tem mais a que fazer, porque se ela não fizer, ela vai ser taxada, né, como egoísta. E o egoísmo culturalmente também, ele é muito pejorativo, ele é pesado, né? Ele é algo ruim. Então a gente não quer fazer parte dessa... tá enquadrado, né, nesse tipo de perfil. Então é muito comum, né, virem crenças relacionadas a isso. Então eu preciso muitas vezes me perguntar, né, o que eu temo perder, por exemplo, ao dizer não. O que passa pela minha cabeça no momento que eu quero dizer não e não consigo? Começa a se questionar, né? Que tipo de pensamento está presente ali, para eu começar a identificar quais são essas crenças, né, que estão relacionadas a mim. Então, se questione. Porque falar não, né, aprender a falar não, é o caminho de volta pro alto valor, que eu falei outro dia, né? Porque aí você também está prevalecendo aquilo que é seu, né? Não é só o sim. Então começa a se questionar. Essa síndrome, ela coloca a gente muito nesse ciclo, né? Nesse padrão repetitivo, que é a doação, exaustão, porque quem doa muito, né? Eu tô falando de um nível de doação muito alto, tá? Onde ela não se vê, ela só vê o outro. Então, muitas vezes ela vai chegar próxima aí, né, de um esgotamento, de uma exaustão. Aparece muita culpa e aí ela reinicia o processo, vai para doação de novo. Enfim. Então, ela precisa quebrar um pouco desse padrão, né? Para isso, eu preciso construir limites, aprender a dizer, né? Aprender a dizer o não, já é um grande caminho. Construir limites, porque a pessoa nessa síndrome, elas são limites quase inexistentes. Então, eu preciso começar a me questionar e saber o que são os meus limites, né? Porque o que às vezes limite para mim não é para o outro. Isso é muito pessoal. Mas eu preciso entender, começar a reconhecer quais são meus limites e entender que no momento que eu estabeleço esses limites, eles não é uma crença também eu entender que limites afastam. Não, pelo contrário, muitas vezes o contrário, tá? E aí o que eu queria falar hoje que está dentro muito desse funcionamento, dessa síndrome, é o autoabandono.
E esse autoabandono, ele vai se instalando muito aos poucos, né? Mas a ponto realmente da pessoa não mais existir, né? No que se refere ao que é dela, o que ela quer e por aí vai, né? Sabe aquela... A gente precisa cuidar muito bem daqueles pequenos movimentos que a gente faz, porque muitas vezes a gente fala, tá tudo bem, mas quando na verdade aquela situação doeu. A gente fala o sim, que sufoca, o não, que ficou entalado. Então tudo isso acaba, né, promovendo esse autoabandono, tá? Então é como se você abandonasse você mesma, seu próprio lar, né? E você só servisse para ser abrigo dos outros. Então, se eu não começo a me questionar, entender esses limites, colocar esse não e por aí vai, aonde será que eu vou chegar, né? Então, o caminho aqui é o teu equilíbrio. O caminho aqui é você começar a ter também prioridade na sua vida, né? Sem culpa, principalmente sem culpa. Provavelmente o sistema não aprendeu que fazer por você não é egoísmo, né? Pelo contrário. Então existe uma velha programação aí e a gente precisa meio que fazer essa reprogramação, tá? Ou seja, fazer por você, às vezes se priorizar, não é ser egoísta. Então muitas vezes eu preciso começar a reprogramar um pouco, né, esses pensamentos, enfim, essas crenças que estão ali muito enraizadas, né? Se priorizar para mim é praticamente um ato de reconciliação com você mesmo, né? Então isso precisa estar, precisa existir, né, dentro da sua existência, tá? Então comecem a se questionar, entender um pouco de quando você vai para esse lugar, o que está por trás disso. E se de fato, se você fazer, tomar ali, começar a ter uma outra atitude, começa pequenos passos. Quem sabe é uma maneira, né, de você fazer essa reprogramação, né? Não do 8 para 80 é muito difícil, mas pequenas coisas são mais possíveis, né? Sempre falo que ser doadora não é defeito, até porque, já falei e repito, né? A gente precisa saber doar também. Mas eu não posso ficar nesse lugar de ser só doadora, né? Então ser doadora não é defeito, né? Para mim é uma potência mal equilibrada. Então a gente precisa equilibrar essa doação, porque ela também precisa existir para mim, tá bom? Mas é isso. Vamos meditar, que a gente está aqui para meditar. E a gente vai tentar na meditação olhar um pouco para esse lugar, tá bom? Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, queixo alinhado, repouse as mãos sobre as pernas, traga sua presença e vamos começar. Então respire profundo. Faça uma inspiração profunda e ao expirar, feche gentilmente os seus olhos
E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma. Volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire profundo. Relaxe seu corpo. Vá serenando seus pensamentos. E se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Traga atenção para a sua respiração. E sinta o ar entrando, indo até os seus pulmões. Sinta o ar saindo lentamente. E meu convite é que você imagine, visualize e sinta que você está em um campo tranquilo, uma clareira cercada de árvores, o céu limpo, você se sente segura, seguro. É um espaço acolhedor. E você caminha bem devagar. Você caminha devagar, como se cada passo fosse um retorno para casa, a sua casa interior. Então, por um instante, eu vou ficar no silêncio, ficaremos no silêncio.
em busca, caminhando em busca dessa casa interior. Respire, se conecte à sua casa interior. Mas ainda visualizando, sentindo esse campo. Você visualiza no centro desse campo um espelho d'água, cristalino, calmo, e você vai se aproximando. Você vê o seu reflexo. Se olhe. Talvez você possa ver a ternura de quem tentou ser tudo para todos, fazer tudo para todos. Veja também a beleza de quem, mesmo machucada, ferida, nunca deixou de amar, de fazer. Então, meu convite é que lentamente aproxime as mãos dessa água, toque e deixe esse reflexo se desfazer. E observe a imagem que no lugar daquela começa a surgir. A de quem você realmente é. Respire com isso. E sinta no corpo o que é ser vista por si mesma. O que é ser reconhecida, escolhida por você mesma. Respire profundo. E diga mentalmente: eu posso me escolher. E integre essa escolha no seu coração. E permita que essa sementinha seja plantada
que através do seu reconhecimento, de escolher você, essa semente vai germinar em alto valor, em autoestima, em reconhecimento. Então respire, integre, aceite e agradeça. Aproveite a conexão com seu coração. E reconheça o que você vai agradecer no dia de hoje. E sinta a gratidão. Respire profundo, devagar e amorosamente. Coloque atenção na sua respiração. Coloque atenção no seu corpo. E no seu ritmo, no seu tempo. Vai deixando esse campo e vai voltando para o aqui e agora. Mas volte diferente. Volte trazendo o olhar para si mesmo. E assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente, vai abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Gratidão. Muito bom, muito bom. Convite para quem é doador, muito doador. Não é defeito, mas é uma potência mal equilibrada, como eu falei. Então encontre o ponto de equilíbrio, tá bom? É um processo, mas é possível. Então é isso, gente. Muito obrigada aqui pela companhia, pela presença, pela troca. Eu é que agradeço sempre. Obrigada. Fechando o ciclo então hoje. Mas a gente se vê daqui a alguns dias, tá bom? Obrigada. Tudo de bom. Beijo no coração e até breve.